Olá pessoal, hoje mais uma vez nós nos encontramos para a Escola Dominical e daqueles temas que haviam faltado na Confissão de Fé, nós vamos ver o último hoje. Esse é o capítulo 31, que recebe o nome dos Sínodos e dos Concílios. Então esse capítulo fala a respeito ainda da administração eclesiástica e especialmente da forma presbiteriana de governo. Então é um capítulo pequeno, a gente vai fazer ele rapidamente, mas não é por isso que ele é menos importante para nós. A primeira seção então diz assim: para que haja melhor governo e maior edificação da igreja, deve haver aquelas assembleias comumente denominadas de sínodos e concílios, em virtude de seu ofício e do poder que Cristo lhes deu para edificação e não para destruição. Pertence aos pastores e aos outros presbíteros da igreja local criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem convenientes para o bem da igreja. A questão das reuniões, irmãos, e dessa forma de governo, ela vem do texto de Atos, capítulo 15, na verdade o capítulo todo, se você depois quiser conferir, em que diante a igreja primitiva, chamada ali ainda com os apóstolos, eles recebem uma questão que precisava ser resolvida. O cristão, ele deveria continuar obedecendo às leis do judaísmo ou não? Ele deveria continuar fazendo a circuncisão ou não? E isso surgiu por uma questão prática, a igreja avançava em terras onde a maioria era de gentios, mas havia ainda nessas regiões judeus. A maior parte dos missionários eram de origem judaica, e aí surge essa questão. A igreja precisa continuar mantendo as tradições de Moisés, as tradições da circuncisão ou não? Isso já passou, isso tem um novo significado. Então eles se reúnem em concílio para discutir isso. Nós temos ali em Atos 15 a palavra do apóstolo Paulo, de Pedro, e eles vão demonstrar que o Espírito Santo havia sido derramado sobre essas pessoas, sobre os gentios. Então, se Deus havia aceitado essas pessoas com essa manifestação do Espírito, não era necessário então que se fizesse a circuncisão. Esse símbolo ele tinha ficado já antiquado, E o novo símbolo é o batismo. Então a igreja ela se reuniu em concílio para decidir isso, para tomar uma decisão com relação a isso. E a gente precisa entender que os princípios gerais da nossa fé, da nossa salvação, eles estão todos muito claros na Escritura, mas a administração eclesiástica, a forma de lidar com situações específicas, nem sempre são tão claras assim. Então, por isso, a igreja, desde a época lá dos apóstolos, tem entendido que concílios são boas formas de ter uma sabedoria, de ter um discernimento geral da igreja e que abençoe a igreja como um todo. Quando nós falamos sobre a igreja, nas aulas anteriores, a gente descreveu a igreja como sendo una, Então, esse princípio da igreja ser única, ela se manifesta através dessa ação dos concílios, Então, uma igreja local, ela é representada em um grupo de igrejas e aquelas decisões que são tomadas, com a representação de pequenas igrejas locais, demonstra que essa igreja é uma única igreja e que os princípios servem para todas elas. Então é assim que a igreja presbiteriana funciona. Nós temos a igreja local, que funciona com um conselho eleito pela igreja. Depois nós temos o presbitério, que no nosso caso aqui é a região de Bauru. E depois nós temos o chamado sínodo, que é o conjunto dos presbitérios
que inclusive também se chama Sínodo de Bauru, e depois a última instância é aquilo que nós chamamos de Supremo Concílio, já foi chamado também de Assembleia Geral, mas a ideia é que essa reunião, né, de representantes dos presbitérios, dos sínodos, ela é uma assembleia, né, que reúne representantes das igrejas de todo o país para discutirem assuntos pertinentes à igreja. Então, quando nós temos algum assunto que não é claro, né, como eu estava falando, o Supremo Concílio é a última instância a debater esse assunto. Muitas vezes a gente resolve isso no conselho, outras vezes no presbitério, mas existem assuntos que chegam realmente até o Supremo Concílio para sabermos uma posição geral da igreja. É claro que ali no Supremo Concílio nós teremos aqueles que são os doutores da igreja, nós teremos pastores muito experientes, nós teremos presbíteros muito capacitados, então há um consenso, né? E muitas matérias, né, como a gente chama, muitos assuntos, eles passam anos sendo discutidos para que se procure a maneira mais bíblica, a maneira mais coerente com a nossa base de fé, para que as igrejas sejam direcionadas. Essa sessão também fala a respeito dos concílios se reunirem a partir das necessidades, apenas para uma forma de organização, né? Nós temos reuniões periódicas. No presbitério, por exemplo, nós temos 2 reuniões no ano, mas quando surgem assuntos que precisam de atenção, o presbitério é chamado extraordinariamente, né? Isso também acontece no sínodo e também acontece com o Supremo Concílio. A seção 2 vai dizer o seguinte: aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência, estabelecer regras e disposições para a melhor ordem do culto público de Deus e governo de sua igreja, receber queixas em casos de má administração e autoritativamente saná-las. Seus decretos e determinações, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidos com reverência e submissão, não só pela harmonia com a palavra, mas também pela autoridade sob a qual são feitos, como sendo uma ordenação de Deus, designada para isso em sua palavra. A questão dita nessa sessão, ela é bem importante que a gente entenda, porque muitas vezes nós recebemos ou nós temos na nossa denominação determinações com relação ao culto, com relação à recepção de novos membros, a liturgia da igreja, né, como o culto deve acontecer, como deve ser ordenada as coisas, e às vezes nós temos uma dificuldade em aceitar essas coisas. É importante a gente dizer que a igreja local, ela tem autonomia para determinar muitas coisas, e na nossa Constituição diz que o pastor da igreja é responsável pela liturgia. Isso significa que a quantidade de hinos que vão ser cantados, se nós teremos cânticos ou hinos, se nós teremos grupo de louvor, essas coisas, elas muitas vezes são resolvidas dentro da própria igreja, né? Agora, existem algumas outras orientações que elas partem da parte dos presbitérios e até mesmo do Supremo Concílio para a igreja. Essa seção aqui da Confissão de Fé, ela deixa claro que a igreja, ela entende essas decisões das instâncias superiores como uma orientação plausível da parte de Deus para a igreja. E é interessante, não sei se vocês já viram alguma decisão da nossa igreja, mas normalmente as decisões que nós temos em instâncias superiores, elas são sempre respaldadas em princípios bíblicos, né, em um contexto bíblico que oriente a igreja e que seja uma base sólida.
Nós temos outras bases, nós temos, por exemplo, a Constituição da Igreja, mas a Constituição da Igreja também precisa estar respaldada na Palavra de Deus e na Constituição do próprio país, nos princípios que nós temos, né, de, de, de culto, de liberdade, enfim. Então, todas as decisões do Supremo Concílio, aquelas que são, a gente diz, né, baixadas à Igreja para que sejam executadas, elas elas têm que ter esse embasamento bíblico, constitucional, teológico, né, que concorda com a nossa teologia, com a nossa forma de ser. E às vezes a gente tem alguns problemas na igreja local porque alguns irmãos acabam não gostando, não entendendo, mas são diretrizes bíblicas que inclusive podem ser questionadas, né? E só que quando são questionadas, elas são questionadas a partir de uma base também que tenha lógica, né? Não é simplesmente porque a minha vontade não é de cumprir essa determinação, então eu estou questionando. Não, é necessário ter uma base teológica, uma base bíblica para questionar as decisões, né? Para que, em certo sentido, a gente não vire uma bagunça, né? Simplesmente fazendo a vontade do que a gente acha que é importante. Então, assim, tendo base bíblica e um questionamento consistente com relação a algo que a igreja faz, a igreja deve ser questionada, né? Ela pode ser questionada, ela tem meios para que isso seja feito da maneira adequada, respeitosa, né? Para que essas questões sejam sempre sanadas. A seção 3 desse capítulo diz assim: todos os sínodos ou concílios, desde os tempos apostólicos, quer gerais, quer particulares, podem errar, e muitos têm errado. Portanto, eles não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como coadjuvantes de ambas as coisas. Esse tópico eu acho que é muito importante também para que a gente entenda o seguinte: os concílios podem ser instrumentos de Deus para abençoar a igreja? Sim. Muitos deles foram? Sim. Mas eles podem errar? Podem. E aqui eu volto naquilo que eu estava falando agora há pouco. Quando nós, diante de uma decisão, entendemos que essa decisão não é bíblica, não é respaldada no melhor entendimento da Escritura, nós devemos elaborar um documento, formular um documento e questionar a igreja. Por exemplo, irmãos, nós tivemos aquilo que é chamado na história da igreja de concílios ecumênicos. Os concílios ecumênicos, eles não eram no sentido de ecumenismo moderno, onde tenta se juntar igrejas protestantes com o espiritismo, com umbandismo, não é nesse sentido. O sentido de ecumênico ali, na história da igreja, era de que era um concílio geral, tá? Então, esses concílios, muitos aconteceram antes ali no século II, século III, IV, eles se reuniram para defender ou para elaborar questões da fé. Então nós temos os concílios, por exemplo, o de Nicéia, o de Constantinopla, que foram concílios para definir como a igreja entendia, como a igreja ensinaria, como a igreja defenderia a pessoa de Cristo, por exemplo. Porque naquela época havia um questionamento, primeiro de que Jesus não era Deus, depois de que ele era só Deus. E aí nós temos então uma formulação teológica, histórica, que a gente inclusive entende como sendo bíblica até hoje, que é a ideia, aquele conceito de que Jesus ele é completamente homem e completamente Deus, né? Depois disso, a igreja ela não deixou de ter concílios, ela continuou tendo concílios. E os concílios, por exemplo, da Igreja Católica também são chamados de concílios.
Mas esses concílios da Igreja Católica foram responsáveis também por exemplo, liberar eles não falam adoração, mas eles falam veneração das imagens, dos símbolos. Então, quando a gente vê isso acontecendo, a gente parece que é muito fácil da gente olhar, né, de fora e falar, bom, tá errado, precisa ser corrigido. Mas a gente precisa ter um olhar crítico, não só crítico no sentido de criticar mesmo, mas no sentido de analisar, de procurar um respaldo teológico para as decisões da nossa igreja, do nosso contexto também, né? Para ver se a gente não está, de repente, caindo nesse mesmo erro que a gente está apontando. Então, a confissão de fé, veja só, eu acho muito interessante isso. O próprio documento elaborado por uma comissão, por uma assembleia, que foi a Assembleia de Westminster, ela se reconhece como possível ou passível de erro. Isso eu acho que é muito importante a gente entender. Então, a própria Constituição que a gente segue nos alerta. Igreja, faça um esforço de leitura bíblica, um esforço de entendimento teológico sempre para que não haja risco de que a igreja caminhe por trilhas tortuosas, que a igreja se desvie da palavra de Deus. Faça um esforço para manter a palavra de Deus como o único norte. O concílio, ele é um coadjuvante, ele é um ajudante, mas ele não é o aspecto principal da igreja. Então isso precisa ficar muito forte no nosso conceito. Não é que a gente precisa sair necessariamente discutindo qualquer tema que o presbitério determine ou que o sino determine, porque, como eu disse, essas decisões elas têm que ter respaldo bíblico, mas que a gente precisa ficar alerta, sim, né? Nós sabemos, irmãos, que o ser humano ele tem a corrupção em si. É claro que a gente entende que Cristo nos livra, nos liberta, mas isso não é evidente nas pessoas. Então, pode ser que tenha gente no meio da igreja querendo fazer mal à igreja? É possível. Então, a gente precisa ter discernimento bíblico para que isso não aconteça no nosso meio. E para terminar, a seção 4 diz assim: os sínodos e concílios não devem controlar nem concluir coisa alguma senão aquilo que é de caráter eclesiástico, e não devem intervir nas questões civis, as quais têm a ver com o Estado, a não ser por humilde petição, em casos extraordinários ou por conselhos, para a satisfação da consciência, se o magistrado civil solicitar a sua participação. Então, quando nós falamos sobre o magistrado civil, nós falamos ali que não é competência das autoridades civis intervir na igreja. E também não é competência da igreja intervir no Estado, a não ser através do que é dito ali como uma humilde manifestação. Ou seja, nós como conselho, como concílio, como sínodo, como Supremo Concílio, podemos sim manifestar a nossa opinião com relação às coisas que acontecem no país, no estado, na cidade. Então, se de repente acontece algo na cidade que a gente entende que fere liberdade, fere princípios de dignidade humana, nós devemos manifestar a nossa posição. Mas nós fazemos isso de uma maneira que seja coerente com as nossas competências, né? Então, quando, por exemplo, nós falamos nas semanas anteriores sobre os votos, né? A igreja ela é apartidária, ou seja, ela não tem um partido, mas ela não é apolítica, ou seja, ela não é contra a política. Então a gente precisa entender que a igreja ela funciona ensinando ou educando os seus membros a fazer um voto que seja consciente, a fazer um voto que seja a partir de uma análise
dos candidatos, né? Não apenas pelo fluxo, não apenas porque o candidato é da igreja, por exemplo, né? Isso é um papel político, um papel social da igreja. A gente não vai colocar o nome de uma pessoa, votem no fulano, isso é crime. Mas nós podemos sim ensinar a igreja a votar, nós podemos discutir as questões da cidade, inclusive para que a gente entenda que existem aspectos da cidade, da região onde nós estamos, que são necessidades a serem atendidas e que o Estado não vai atender essas necessidades, mas a igreja pode atender essas necessidades e pode inclusive utilizar dessas necessidades como um princípio missionário, de cuidar das pessoas, de amar as pessoas, de evangelizar, de levar uma palavra de consolo, de orientação. Então é possível que a gente faça isso. Não há problema nenhum. Mas a gente precisa deixar claro que igreja, ela não vai interferir no Estado de qualquer jeito. Ela precisa também ter uma base, um entendimento para que isso aconteça. Bom, irmãos, esse é o capítulo dos sínodos e dos concílios. Eu acho que eu quis fazer bem sucinto para não cansar você, mas caso você tenha alguma dúvida, você pode colocar no grupo e a gente vai conversando a esse respeito, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.